Olá pessoal, bem-vindos à aula 4 do curso de Java Web, Servlets, parte 2. Vamos falar como é que nós manipulamos cookies e sessões e vou dar um exemplo de login para vocês. Os tópicos que nós vamos estudar são cookies, sessões e login. Então vamos começar a falar sobre cookies. Cookies são pequenas quantidades de informações que o servidor consegue armazenar no browser do cliente para ter algum tipo de dado referente ao cliente específico. Por que página ele passou, quem é ele, alguma informação específica que consiga identificar o cliente. São strings e são do formato chave $valor. Pode ser mantido mesmo depois que o navegador seja fechado e eu consigo também configurar uma data de expiração se você quiser. Os cookies trafegam como headers nas mensagens HTTP, já vou mostrar para vocês como é que são esses headers e como é que é essa conversação de cookies. O servidor envia esses cookies para o cliente, para um cliente específico, guardando alguma informação que ele precisa. O programador, lá no servidor, ele precisa adicionar o código necessário para que os cookies sejam obtidos quando o cliente envia esses cookies e para que os cookies sejam enviados para o cliente. Então, o programador, quando ele faz a página, quando ele faz a servlet ou JCP e ele precisa enviar cookies ou receber cookies, ele precisa programar um código para isso acontecer. E o cliente, quando requisita em servidores para os quais há cookies, ele os envia de forma automática. Tá? Então, por exemplo, se você tem um HTML e tem um link para um servidor e esse servidor tem cookies armazenados na sua máquina, esse envio é automático. Tá? Você não precisa programar nada na página para que isso seja enviado. Esse é um diagrama que mostra como que os cookies trafegam ou como que é a conversação de cookies entre o cliente de um lado e o servidor do outro lado. Então, o cliente faz uma requisição sem cookies, por exemplo, faz um GET, tá? GET http://razer.net.br, faz um GET. Aí o servidor quer armazenar cookies, o que ele faz? Ele dá uma resposta do HTTP, por exemplo, um 200 OK, e manda este header aqui, ó, set cookie, usuário igual a Razer. É isso que ele faz. Ele manda para o cliente. No cliente, esse cookie é armazenado, então vai ter esse cookie guardado aqui. Quando o cliente requisita de novo o servidor, ele olha, opa, eu já tenho um cookie armazenado para aquele servidor, então vamos mandar junto. Então ele faz um outro get, olha a diferença entre os dois gets, tá? Ele manda um header cookie, usuário, Razer. Essa é a conversação entre cookies que acontece no header das mensagens, ok? É um pedaço de informação ou algumas informações que são guardadas no cliente, na sua máquina, que o servidor mantém para te identificar ou para guardar algum tipo de dado referente a você. Então, olhando um pouquinho melhor aqui nas mensagens HTTP, olha só, uma requisição sem cookies trafegando, get, uma resposta do servidor com 200 OK, tem lá a data, o servidor, sei lá, tem uma porrada de header aqui, corpo de mensagem, sei lá o que vai ter aqui, tá? Mas tem um header chamado set cookie, usuário igual a Razer, isso aqui, o nome desse cookie e o valor desse cookie, tudo isso o servidor que define. E aí, quando o cliente vai fazer uma requisição, sabendo que ele já tem um cookie armazenado, ele pega esse cookie e manda no header, cookie : usuário igual a Razer. Tá? Perceba que esse envio automático que acontece, o cliente não envia qualquer informação, ele envia só o cookie. Não há um problema de segurança do tipo, ele vai pegar um arquivo do meu sistema e vai enviar, ou ele vai olhar um outro diretório. Não, ele só envia cookies. Só essa informação que o servidor mandou armazenar, só isso, ok? Assim, esses códigos de envio ou de tráfego de cookies estão todos no servidor. A classe que representa um cookie é a javax.servlet.http cookie, então a partir dela. Eu não manipulo cookies em Java com headers. Apesar deles serem representados com headers nas mensagens HTTP, eu não manipulo eles como headers. Eu uso a API de cookies que o Java me fornece. Então, por exemplo, se eu quiser criar um cookie, eu faço cookie C igual a new cookie, usuário Razer. Vai criar exatamente aquele cookie que a gente estava trafegando nos diagramas. Se eu quiser enviar esse cookie para o cliente, eu faço response, lembrando que response é o nosso objeto que armazena a minha resposta, .add cookie, o objeto que eu acabei de criar.
tudo bem? Então é assim que eu envio um cookie para o cliente. E aí o browser se encarrega de armazenar isso, tá? Isso faz parte da especificação no HTTP. Quando você está lá no servidor e você quer, ou você acha que você tem cookies a serem recebidos, tá? Você faz request.getCookies. Perceba que para receber os cookies que foram enviados na requisição, você usa request, tá? Porque eles vêm na requisição. Quando você quer enviar cookies para o cliente, você está dando uma resposta para o cliente. Então, por isso que ele está no objeto de response. Então, é o response.addCookies. E aí, o request.getCookies, ele retorna para mim um vetor com vários cookies. Eu não tenho uma API onde eu coloco o nomezinho do cookie aqui, ele me retorna o valor, tá? Ele me retorna um vetor de cookies e aí você pode varrer esse vetor e verificar os nomes que você quer. Eu consigo também setar a data de expiração de um cookie. Então, eu coloco um valor em segundos aqui, para dizer quando que ele expira. O método é o setMaxAge. Por exemplo, se esse tempo é em segundos, 60 segundos dá 1 minuto, 60 minutos dá 1 hora, vezes 2, isso aqui dá 2 horas. Então, eu coloco um valorzinho assim mesmo, tá? Antes de fazer o response.addCookie, eu seto o maxAge. E aí ele vai gerar um header parecido com isso, ó. Usuário igual a Razer, ponto e vírgula, maxAge igual a esse valor aqui. Se lá no servidor você quiser apagar um cookie, basta você setar o maxAge dele para 0 e adicionar ele na resposta. Aí, quando chegar lá no browser, o browser sabe que tem que apagar esse cookie. Para exercitar, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, nós temos lá no index.html do seu projeto, você tem um formulário que vai para o servlet processa, que envia o nome e a senha. Lá no processa, olha o processa aqui, lá no do post ou no process request, tá? Porque se você estiver no NetBeans, você pode fazer esse código no process request sem problema nenhum, tá? No do post ou no process request. Então, eu obtenho o usuário e senha dentro lá com getParameter. GetParameter é o jeito de pegar dados que vem do formulário, a gente já viu isso. E aí eu seto um cookie chamado usuário, contendo o nome do usuário que está aqui. Seto a expiração dele para 1 hora e adiciono ele na resposta. Lembrando que eu preciso sempre, vocês já viram isso lá em Web 1, lá em PHP, eu só posso enviar esses cookies antes de commitar a saída, isso é, antes de fazer um flush ou um c.out, alguma coisa que envie a primeira saída para o cliente. Tá? Então eu até posso fazer no meio aqui, mas a gente sempre recomenda que você faça antes para garantir isso, né? Porque a nossa saída sempre é bufferizada, mas para garantir, então a gente sempre coloca isso antes, ok? Então aqui eu estou dizendo que esse cookie usuário igual ao valor do cara que veio lá do formulário vai ser armazenado por 1 hora e eu estou adicionando o cookie na saída. E aí aqui tem um link para servlet leitura. A servlet leitura, que está aqui, ó, leitura, no do get ou no process request, tá? O que ela faz? Ela faz um laço para ler todos os cookies que vieram e manda mostrar esses cookies. Olha, vai colocar o nome e o valor do cookie. Então é um exemplo bem simples para a gente mostrar esses cookies, se eles estão armazenados ou não. Como exercício, eu peço então que vocês façam esse códigozinho que eu mostrei para vocês e eu peço que vocês testem ele de 2 formas, tá? A primeira, tá? Você vai lá, manda rodar o programa e executa direto a servlet de leitura. Aí você vai constatar que o cookie usuário não existe. Podem ter outros cookies, mas o usuário não existe. Beleza? Aí depois eu peço que vocês rodem o index, que vai para servlet processa, que daí vai para a leitura, e aí com a presença do cookie usuário. Seções em Java. Seções servem para tratar um problema bem simples. Na verdade, não é um problema simples, mas é um problema que acontece em todo o sistema que vocês forem fazer. Usando só o HTTP simples que a gente está vendo, requisição e resposta, não tenho como saber se uma requisição vem de um usuário que está solicitando aquela página pela primeira vez, ou está numa primeira página, ou já está em algum tempo no site que você está desenvolvendo. Eu não tenho como identificar que a requisição vem da mesma pessoa. Isso usando o mecanismo simples que a gente viu. Tá? Quando que isso é necessário? Tá? Vamos lá, um exemplo de diálogo. O cliente escolheu um colchão para comprar. Para compra, né, aqui. O sistema reserva o colchão e solicita o método de pagamento.
O cliente escolhe o método de pagamento como cartão de crédito e faz a solicitação. Aí o sistema tem que efetuar a venda do colchão escolhido no passo 1, para o cliente, via cartão de crédito. Quer dizer, ele precisa armazenar algumas informações, ele precisa saber que essa requisição que veio, né, da compra do colchão veio do mesmo usuário que escolheu o colchão, o mesmo usuário que solicitou o método de pagamento que foi selecionado no passo 3 também. Tá? Então ele precisa guardar essas informações, ele precisa saber que é o mesmo. Como que eu consigo resolver isso? Tem algumas formas, por exemplo, usar componentes de guarda de estado do EJB, Stateful Session Beans, que torna o seu sistema complicado, complexo, tem que usar EJB, assim por diante. Guardar os dados em um banco de dados, mas mesmo em qualquer um desses casos aqui, eu ainda preciso descobrir que a requisição que veio no último passo vem do mesmo cliente da requisição no primeiro passo. Como que eu sei que a requisição é a mesma? Tá? Quer dizer, usa um banco de dados, tá bom. Como é que eu sei que essa requisição vem do mesmo usuário de antes? Como que eu sei que não é, por exemplo? Ou como que eu sei que é? Você não tem como descobrir isso usando um mecanismo simples. E tem um problema pior ainda, quando eu tenho vários usuários. Olha só, a Maria escolheu um colchão e o João escolheu uma cadeira. Aí o sistema reserva para o João a cadeira e para a Maria reserva o colchão. Como que o sistema sabe que aquela requisição veio do João ou da Maria? Aí a Maria escolhe cartão de crédito para pagamento e o João escolhe o boleto. E o sistema faz a venda no cartão de crédito para a Maria do colchão. Como é que ele sabe que a Maria escolheu cartão de crédito e não boleto, e que ela está comprando um colchão e não uma cadeira? Veja que esse problema é um problema complicado e é um problema clássico, né? Qualquer sistema que você for fazer, você precisa identificar quem é o usuário que está fazendo as requisições que você está tratando. Então, para resolver isso, eu tenho que ter uma forma de identificar o cliente no servidor. Eu preciso que o cliente envie um identificador dizendo, olha, eu sou eu, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Esse ID que o cliente vai enviar para você é usado para identificar uma estrutura de dados dentro do servidor que a gente vai chamar de sessão. Essa sessão é uma sessão que existe para aquele usuário, portanto, cada usuário tem uma sessão diferente. Cada usuário, se eu tiver 10 usuários acessando o meu sistema, cada usuário, então eu vou ter 10 sessões diferentes, uma para cada usuário. E todas as sessões vão acabar tendo os mesmos dados, só que com valores diferentes. Por exemplo, se o meu sistema armazena na sessão o nome do usuário, todas as sessões vão ter o nome do usuário, só que, claro, o valor do nome vai ser diferente para cada cliente. E aí o cliente precisa enviar esse ID, esse identificador, em cada requisição, porque senão o servidor não tem como identificar de onde que está vindo isso. E aí, por que a gente não usa então o IP do destinatário como identificador? Tá? Por que eu não posso usar o IP? Porque, por exemplo, se você for lembrar lá das aulas de redes, né, o IP ele não identifica um usuário unicamente. Por exemplo, se você estiver atrás de uma rede local, atrás de um roteador, aí a requisição vai usar o IP do roteador, por exemplo. Tá? Então você não tem como usar esse IP necessariamente para identificar o usuário. Funcionaria mais ou menos assim, ó. O cliente faz uma requisição, né, indicando, olha, eu quero comprar um colchão, e lá no servidor, o que o servidor faz? O servidor cria uma sessão que ele chamou de sessão 15, o servidor armazena um usuário chamado Maria e armazena nessa mesma sessão um produto chamado colchão, indicando que na sessão 15 eu tenho a Maria escolhendo o colchão. E daí retorna indicando, olha Maria, o seu ID é 15. Na próxima requisição que a Maria fizer, ela vai mandar, olha, estou escolhendo o cartão de crédito e o meu ID é 15. Com esse ID, o servidor sabe que ele tem que acessar esta sessão que está dito Maria Colchão. E aí ele diz, olha, cartão de crédito aqui, efetua a compra do ID 15 e lá dentro tem o usuário, o produto e o pagamento, tá? Que são os atributos da minha sessão no final das contas. E retorna dizendo uma resposta com o ID 15 de compra efetuada ou alguma coisa assim. Esse é o mecanismo de conversação que a gente faz com sessões, tá? Esse ID precisa trafegar indo e voltando. Quando eu tenho vários clientes, o mecanismo é o mesmo. Então, quando a Maria requisita que ela quer um colchão, o servidor cria a sessão 15, diz que na sessão 15 tem a Maria e ela quer um colchão. Quando o João requisita, isso aqui é meio assíncrono, tá? Quer dizer, pode ser que
a resposta da Maria venha antes da requisição do João, mas isso aqui não tem como dizer que é nessa sequência que está acontecendo, tá, pessoal? É uma sequência arbitrária. Então, a requisição vem do João e o João quer comprar uma cadeira. Aí o sistema cria a seção 33, é um número qualquer, dizendo que o usuário é o João e ele está comprando uma cadeira. E aí retorna para todo mundo, ó, retorna para a Maria indicando que o ID dela é 15 e retorna para o João indicando que o ID dela é 33. Agora, quando o João fizer uma requisição, ele vai mandar o ID 33. E aí o servidor sabe identificar que ele está usando esta seção. E a Maria, quando fizer uma requisição, vai mandar o ID 15, indicando que é essa a seção da Maria. Então, a compra com o ID 33 vai ser feita nessa seção e a compra com o ID 15 vai ser feita usando os dados dessa seção. Então, é assim que o sistema identifica da onde que está vindo a requisição. Para cada usuário, a Servlet pode criar um objeto do tipo HTTP Session. Esse é o objeto que armazena e que me dá suporte e acesso às minhas sessões. Cada sessão possui um identificador chamado JSessionID. Está associado ao usuário, quer dizer que cada usuário possui um ID, cada usuário possui uma instância desse objeto, que armazena atributos como pares, chave e objeto. Sim, é objeto, eu consigo guardar um objeto lá dentro. E é acessível a partir de outras servlets e JCPs do aplicativo. A chave é uma string e aqui é um objeto. Object significa que eu posso guardar qualquer coisa. Os IDs das sessões trafegam como cookies e tudo é feito pelo HTTP Session de forma automática, você não precisa se preocupar com isso. Então, quando você faz uma requisição sem sessão, ela acontece assim. Quando a resposta indicando que uma sessão foi criada volta, ele volta com um cookie JSessionID com um valor qualquer arbitrário lá que ele define. Quando a próxima requisição acontecer, a próxima requisição é feita através de um cookie, né, indicando esse cookie qual é o mesmo ID da sessão. Se por acaso os cookies estiverem desabilitados no cliente, existe outra forma de passar o JSessionID, que é na URL, na requisição. Eu não vou falar sobre essa maneira, mas ela existe, tá? Ela funciona. O servidor consegue detectar de forma automática que os cookies não estão habilitados lá no client, porque na primeira vez que você manda criar a minha sessão, e você manda codificar os URLs, quer dizer, você tem um códigozinho que você precisa para codificar todas as URLs do teu sistema, ele consegue verificar. Se o cookie não veio, significa que os cookies estão desabilitados, e daí toda vez que ele codifica uma URL no teu sistema, ele codifica com o JSessionID. Se por acaso ele verifica que o cookie chegou, então esse cookie então esse sistema ele sabe que o cookie está habilitado, portanto ele faz o tráfego todo via cookie. Então existe uma maneira de tratar os cookies de forma automática para manipulação de sessão. Só que para isso você precisa codificar todas as URLs do teu sistema. Tudo bem? Eu não vou falar sobre isso. Na bibliografia que eu passei para vocês do curso tem esse conteúdo. Vocês dão uma olhada lá se vocês precisarem. Para obter uma sessão, isso é feito através do HTTP Servlet Request, da seguinte forma, request.getSession, e ele retorna para você um objeto do tipo getSession. Tem duas sintaxes, tá? Essa sintaxe que está aqui, essa primeira que não passa parâmetro nenhum, request.getSession sem parâmetro nenhum, ele retorna uma sessão já existente, e se a sessão existente se não houver sessão existente, ele cria uma nova sessão para você. Ok? Então, esse cara aqui, se por acaso você não tiver uma sessão, ele já cria para você. Esse cara, de forma automática, já pega o cookie JSessionID e verifica se aquela sessão existe ou não existe. Ou verifica se tem o JSessionID sendo passado como parâmetro. Já a segunda sintaxe, request.getSession, você passa um parâmetro booleano, tá? Parâmetro booleano aqui, true ou false, tá? Que significa o seguinte: se você passar true aqui, ou se você passar falso aqui, isso troca a maneira com a qual o getSession retorna quando uma sessão não existe ainda. Se por acaso uma sessão já existir, né, no getSession aqui, ele retorna a sessão sem problema nenhum, tá? De qualquer forma. Se por acaso a sessão não existir e você passar true como parâmetro do getSession,
ele cria a sessão para você, se ela não existir. Se a sessão não existir e você passar falso, então ele não vai criar a sessão para você e vai retornar null aqui. Esse é o comportamento do getSession quando você passa verdadeiro ou falso. Quer dizer, ele muda o comportamento quando a sessão não existe. Dentro da sessão são armazenados atributos, que eu já falei para vocês, chave, objeto. Para manipular esses atributos, a gente tem os métodos session.setAttribute e session.getAttribute. O session.setAttribute possui dois parâmetros, um que é a string, indicando qual é o atributo que você quer armazenar na sessão, e o outro que é o objeto, indicando o que você está armazenando na sessão. Pode ser uma outra string, pode ser um número, pode ser um objeto lista, pode ser um objeto tipo pessoa, pode ser qualquer coisa desse tipo. E para obter o atributo da sessão, o session.getAttribute, você passa o nome do atributo que você está retornando. Como ele é um método genérico, ele retorna um object, portanto você precisa fazer typecast, e aí ele retorna para você o dado que está dentro da sessão. Por exemplo, se eu quiser setar um atributo objeto na sessão, um objeto pessoa, por exemplo, eu faço lá pessoa Razer igual a new pessoa, Razer.setNome, entre aspas, Razer, e session.setAttribute, aí dei um nome que eu chamei de eu para esse dado, vírgula, passo o objeto Razer. Para eu obter esse dado eu de dentro da sessão, você pode fazer lá embaixo, ó, session.getAttribute, passa como parâmetro o nome que você deu, que foi eu, entre aspas, e ele retorna para você um object. Aí você faz um typecast para pessoa, né, entre parênteses pessoa, e coloca numa variável pessoa P. Então, pessoa P igual a pessoa, entre parênteses, session.getAttribute, aí entre parênteses, entre aspas, eu. Para invalidar uma sessão, isso é fazer um logout, digamos assim, você faz o seguinte, você faz um request.getSession false. Por que false? Porque aí se a sessão existir, ele retorna para você uma sessão. Se a sessão não existir, ele não vai criar uma sessão nova, vai retornar null para você. Aí embaixo, se a sessão for diferente de null, então if session diferente de null, significa se existe uma sessão, aí você faz session.invalidate, o invalidate que vai invalidar a sessão e vai tornar ela inválida, quer dizer, não vai mais existir essa sessão no servidor. Com isso você faz o logout. Para exercitar essa parte da sessão, vamos implementar esse código, então tem um formulário lá no index.html, esse formulário, quando submetido, vai para a servlet processa. A servlet processa lá no do post ou no process request, obtém os dados com request get parameter usuário, request get parameter senha. Aí obtém uma sessão, request.getSession, obtém lá com HTTP session igual request.getSession e guarda na sessão usuário e senha, tá? Gente, aqui ele é uma brincadeira, um probleminha de brincadeira. A gente não guarda a senha do cara na sessão, tá? A gente não faz isso. Como é um probleminha de brincadeira, eu estou guardando para ter dois dados na sessão, mas a gente não guarda isso. Aí no HTML lá embaixo eu estou mostrando lá dados armazenados e um link para servlet leitura. A servlet leitura, lá no do get ou no process request, obtém a sessão HTTP session igual request.getSession, e aí obtém o nome e a senha com session.getAttribute, nome e senha. Não se esqueçam de fazer o typecast para string, para colocar na variável string depois. E aí eu mando mostrar. Então com esse código vocês conseguem ver ele armazenando alguma coisa na sessão. Esse código é bem parecido com os cookies. A diferença é que o cookie está sendo armazenado no cliente e a sessão está sendo armazenada no servidor, ok? Então peço agora que vocês façam esse exercício e executem ele de duas formas, como eu mostrei para vocês o exercício de cookies, tá? Então primeiro você roda somente a servlet leitura para constatar que a sessão não contém nenhuma informação. E depois você roda o index e faz o processo todo para ver que os dados estão armazenados lá dentro. Exemplo de login. Para fazer esse exemplo de login, nós vamos criar os arquivos index.html, login servlet, que é o cara que faz efetivamente o login. Aí vamos ter uma servlet e um JCP dentro da nossa aplicação, que seria o outra servlet e o página.jcp. E aí o logout servlet. Esses dois caras aqui, o outra servlet e o página.jcp, simulam elementos de dentro do meu sistema que eu preciso acessar somente depois de logado.
ok? Seria mais ou menos isso. Quer dizer que eu vou fazer verificação se o cara está logado ou não dentro desses dois caras aqui. Então aqui está a explicação deles, né? O index HTML é o formulário de login que ele submete para a login servlet. A login servlet verifica se o usuário e senha estão ok, então se o parzinho usuário e senha está ok. Se tiver ok, então ele armazena alguma coisa na sessão indicando que o cara está logado. Se não estiver ok, ele mostra uma mensagem de erro, indicando que o cara não pode logar, né? Porque o usuário e senha está errado. Todas as demais servlets de JCP, que são as que vão verificar se o cara está logado, nesse caso é outra servlet e página JCP, então você verifica se o cara está logado ou não, se estiver você continua mostrando a página ou o conteúdo da servlet, se não estiver você mostra uma mensagem de erro. E a logout servlet é aquela que invalida a sessão fazendo o logout efetivamente. Então aqui está nosso index.html com o login e a senha, vai para login servlet, lá no action. Lá no login servlet, dentro do post ou do process request, você vai obter o login e a senha com request get parameter. Aí tem um método login válido que você implementa, você passa o login e a senha. Estou assumindo que você vai no banco de dados, faz qualquer coisa. Nesse nosso caso, a gente pode usar um critério bem simples. Se o login for igual a senha, como são duas strings, tem que fazer com equals, então você assume que ele está certo. Só para dizer que existe uma comparação. Então, se o login for igual a senha, está certo. Se o login for diferente, está errado. Façam essa verificação, porque daí você consegue rodar o teu programinha lá, hora com a senha correta, hora com a senha incorreta. Mas assumindo que você vai no banco de dados e está tudo certo, o que você faz se o teu login estiver ok? Você faz um http session request.getSession, então você obtém a sessão. E aí, session.setAttribute, você seta alguma coisa indicando que o cara está logado. Por exemplo, uma variável chamada logado com o login dele. Então, esse vai ser o nosso critério de logado com sucesso. O cara já está logado. Se a sessão estiver aberta e se dentro da sessão tiver um atributo chamado logado. Se por acaso a sessão não estiver aberta ou não estiver com o atributo logado lá dentro, significa que ele não passou por esse trecho de código aqui, ó. Isso é, se ele não passou por esse trecho de código, o login dele e a senha dele estão incorretos. Esse é o nosso critério. E aí aqui, pessoal, vocês mostrem uma tela de logado com sucesso. Caso contrário, nesse if aqui, significa que deu uma tela de erro no login. Esse aqui está um exemplo de como poderia ser, ó. Você colocou logado, daí tem uma tela lá embaixo, né, de logado com sucesso. Ó, meu portal, usuário, login, logado com sucesso. Aí tem um link para outra servlet e um link para a página JCP. Caso ele não passou por aqui, né, o login.equals senha, que é a nossa verificação de logado com sucesso, estiver errado, ele vai entrar nesse else mostrando usuário e senha inválidos. Aqui vocês podem colocar um link para index.html, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas vocês podem colocar. E aí quando você clicar, ele volta para a página de login. Então é assim que a coisa vai funcionar para descobrir se o cara está logado ou não. Quer dizer, se a sessão estiver aberta e se tiver o atributo logado, significa que ele passou por esse trecho de código aqui, portanto está tudo certo. Lá na outra servlet, que é a servlet que verifica se o cara está logado ou não, né, dentro do post ou do process request, você vai obter a sessão. Aqui nesse caso eu obtive a sessão de qualquer jeito, tá? Mas você pode colocar um false aqui se você quiser. Porque daí se a sessão for nula, significa, olha, o cara nem abriu a sessão, o cara abriu. Mas aqui eu obtive uma sessão de qualquer jeito e peguei se o cara está logado ou não, lá aquele atributo logado. Se esse atributo estiver null, significa que ele não está logado, ok? Então, olha só, se logado igual a null, então ele vai mandar uma mensagem para mim indicando, olha, o cara precisa estar logado. Aqui você pode até colocar também um link para index.html, tá? Caso contrário, se esse logado não for nulo, significa que você entrou no seu portal, dele mostra ali, ó, a tela linda e maravilhosa, um link para a página JCP e um link para logout servlet. Lá na página JCP que vocês vão criar, a primeira coisa que vocês vão fazer lá na página JCP, depois do body, por exemplo, é verificar, ó, se a session.getAttribute logado for igual a null. Por que eu posso acessar o session direto?
Porque o session já está instanciado dentro do JCP. Então você pode usar ele direto, não precisa instanciar, não precisa fazer session igual, não precisa fazer isso. Session já está instanciado com a sessão que ele ou criou ou uma sessão já existente. Então você vai fazer simples, session.getAttribute logado. Se for igual a nulo, você coloca, você não está logado e um link para index. Caso contrário, significa está logado, portanto, aqui dentro do else você mostra a sua página. Não mostre nada depois aqui, porque esse que acontece depois vai acontecer tanto se o cara tiver logado ou não logado. Tá? Então, só dentro do else aqui é que você faz todo o teu código de cara logado, se ele estiver logado ou não. Daí é outra página linda, um link para outra servlet, um link para logout servlet. Pode pôr um link aqui para index, se você quiser, um link para qualquer outras coisas, tá? Mas, como a gente não quer voltar para o login, né? Porque a gente só quer ou ir para outra página ou fazer logout, tá aqui. Lá na logout servlet, no do get ou no process request, você obtém a sessão com false. Se a sessão for diferente de nula, significa que a sessão existe, então você invalida ela, você está fazendo logout. Invalidou a sessão, pronto, está tudo ok. Aí você mostra uma página indicando logout efetuado com sucesso. Podia até colocar um link para index aqui também, para voltar lá para a página inicial. Mas aí a única coisa que ele pode fazer é ir para o index. Se você tentar ir agora, depois de fazer o logout, tanto para a página JCP, como para outra servlet, ele vai entrar nessas condições de logado igual a null e não vai deixar mostrar a página quando ele estiver logado, beleza? Peço então que vocês façam esse exercício anterior. Se você já souber JDBC, eu quero que você amplie essa aplicação para somente armazenar a informação do nome na sessão, né, indicando que o cara está logado, se o usuário e senha estiverem cadastrados numa tabela do banco. Então, se você já souber JDBC, você vai saber fazer esse código. Se você não souber, não tem problema. E também, se você já souber JDBC, você vai ampliar essa aplicação anterior para criptografar a senha no banco usando MD5. MD5 não é uma criptografia, é um tipo de hash. Mas aqui a gente vai usar para simplificar, tá? Para a gente usar e não se preocupar muito com isso. Depois, em outras aplicações ou no mercado de trabalho, vocês vão ver que a criptografia é um pouquinho mais complicada que isso, mas pelo menos eu já coloquei para vocês na cabeça que vocês precisam criptografar sempre a senha que está no banco. É isso, pessoal.